detalhamento. A data de início e fim é o que a gente vai discutir hoje. Em teoria, né? Vocês vão vir aqui e falar, talvez isso daqui fique no roadmap para tal, e vocês conseguem ver. Fica bem bacana. Vai ficar bem mais complexo, porque a gente vai pode colocar datas por atividade e por tarefa, se tiver o nível de detalhamento. Então, o ganho de fazer essa sugestão da Luísa, em que a gente assim, separa os resultados, fica muito melhor em termos de visualização, porque colocar tudo junto realmente fica nem permite. Exato. Então, eu descobri o problema que a gente tinha é que quando a gente transforma esse resultado em um agrupamento, todos os itens filhos têm que estar relacionados a esse resultado. Esse que era o problema que a gente tinha. Mas aí dá para fazer por automação no Notion, e aí eu consigo fazer. Mas para liberar a gente para poder trabalhar, hoje todo mundo pode trabalhar dessa maneira, e acabando essa reunião eu faço esse manejamento, e a única diferença que vocês vão ver de hoje para os próximos dias é que no lugar de estar assim, com o resultado como página, vai estar assim com o resultado como agrupamento, tá vendo? E aí as ações vão ter os seus filhos, e não vão estar vinculadas diretamente a um resultadozinho marcado, vai estar o resultado assim. Então hoje também, eu acho que para facilitar, eu vou liberar isso daqui, ó, que eu acho que ajuda a gente na visualização, pelo menos para conseguir abrir os itens. Ah, tá bloqueado, calma, deixa eu desbloquear aqui, eu mexo. Desbloqueei, ninguém vai roubar não, calma. Cadê aqui? Layout, mostrar tabela, pronto. Agora deixa eu desbloquear de novo. Pronto. Aí aqui, ó, também aparece na lateral, se vocês quiserem mexer aqui, fica mais fácil, tá vendo? Então, para a gente conseguir mexer aqui é melhor. E aqui que eu recomendo, quem, por exemplo, for mexer no seu resultado, abra só o seu resultado para não ficar um negócio gigante aqui espalhado para baixo. E aqui também tem uma coisa muito legal dessa visão de roadmap, é que a gente consegue criar os itens direto daqui e funciona. Então, digamos que eu queira criar um filho aqui dessa atividade. É só vir aqui, ó, nessa atividade aqui, e aí eu crio, tá vendo? Ó, tarefa X. Aí eu crio uma tarefa vinculada a essa atividade, tá vendo? Eu não recomendo vocês criarem por aqui, porque pode dar problema. Se você acabar deixando esse item aberto, você vai criar um filho dele, tá vendo? Sem querer. E aí pode acabar confundindo. Eu acho melhor criar na tabela. Tô só mostrando que é possível a gente criar por aqui também. E aí tem que fazer aquele mesmo esquema, né? Criando por aqui ou não, tem que abrir ele e falar que isso daqui é uma tarefa. E aí você vai e mexe. Então, tudo que vocês criarem tem que vir aqui falar pro Notion, isso aqui é tal coisa. Ele vai te falar, então tu preenche isso daqui. E aí tu vai preencher e vai ser sucesso demais. Então, pronto. Aí, se alguém tiver alguma dúvida agora, ideia para a gente melhorar, eu vou deixar para o final. Então, anota aí a sua ideia que você acha que pode melhorar. E se alguém tiver alguma dúvida de como criar, mexer, aí já me fala agora, que depois eu explico como é que vai funcionar nos grupos. Pode falar aí, Luísa. Eu tenho uma dúvida que não é exatamente sobre mexer, mas como a gente está indo para os grupos para definir questões de data, eu acho que era legal da gente alinhar. Só para entender, a data limite é o prazo da atividade e ele vai se manter para sempre. Tipo, se chegar, se passar esse prazo e eu não conseguir entregar ainda, tipo, é uma data que eu não vou alterar, vai ser sempre para sempre o prazo original. E a data início e fim, a gente, mesmo não tendo iniciado ainda a tarefa, vai colocar a provável data de início, provável data de fim como sendo prazo, e aí só muda a data de fim quando de fato eu entregar, seja antes, seja depois do prazo. Não sei se ficou complexo do jeito que eu falei, mas acho que deve ter dado para entender a dúvida. Eu entendi. Só resumindo, seria data limite. É realmente a data que tem que entregar, e ela seria imutável, essa é a ideia que ela deu. E o início e fim ser a data planejada que a gente tem, e no futuro a gente, depois que realizar a tarefa, a gente atualiza conforme o que foi feito. Aí eu queria saber, principalmente da Carla Bezerra, né, que está liderando essa ação, o que você acha, Carla, dessa modificação? Dessa modificação não, desse alinhamento, né, que a gente está fazendo para todo mundo colocar certinho. Gabriel, é sobre isso também, que às vezes o Gabriel fala, eu já respondo tudo. Tá, pode ser. Não, ele falou que é outra coisa. Outro assunto, Outra coisa. Não, eu acho que no momento que a gente está,
é um momento que a gente pode ajustar, inclusive, as datas das ações, que a gente fez uma pactuação no planejamento, mas a gente pode perceber, por exemplo, no planejamento, como a gente só definiu assim as datas por ações e não tinha feito, às vezes, alguns detalhamentos de atividade, pode ser que ao lançar as datas de atividade, a gente perceba que a data final da ação ficou inconsistente, porque ela não é suficiente para completar todas aquelas atividades. Então, nesse momento que a gente está fazendo, eu acho que a gente tem uma liberdade aí para fazer um ajuste geral das datas, assim. E a ideia é que a gente vai consolidando justamente na próxima reunião, a gente dá essa checada, ver, né, até chegar um momento em que a gente está consistente, que daí a gente não mexe mais, porque daí já está, digamos, feito o planejamento, aí as mudanças vão ser só por força maior, por outras questões. Mas eu diria assim, né, eu vejo o planejamento como um mapa para nos ajudar, eu não vejo ele como uma peça para ficar, né, para nos ajudar, para fazer, também para cobrar, eventualmente, para a gente correr em algumas coisas, mas não diria assim que tem nada assim completamente imutável. Claro que a gente quer chegar num ponto de estabilidade em que as coisas são consistentes, não pode ficar tudo mudando o tempo todo, mas nesse momento, principalmente nessa primeira semana, acho que a gente pode sim ajustar mais algumas coisas e mudar as datas das ações. Pode complementar, Luísa. Eu ia falar que eu entendi, perfeito. Esse momento ainda é algo que a gente altera, mas depois, quando, né, tiver martelo batido, fica lá a data limite como o prazo, né? Mas e a questão da data fim? A gente hoje preenche a data fim como também o prazo, né? Que é mais ou menos quando a gente está pretendendo terminar. Essa que é a ideia da data fim? Sim, seria a entrega final daquela ação, né? Quando ela fica pronta. Não sei se eu entendi a pergunta, se é isso mesmo. Eu acho que eu entendi, porque pelo que eu entendi do Giovanni falou naquela hora, a data limite é o prazo e a data fim é quando foi entregue, que pode ser, por exemplo, antes ou depois do prazo, né? Então, eu só queria entender hoje o que a gente deve preencher, né? A data limite, que seria o prazo, e a data fim como sendo quando a gente acha que vai conseguir entregar a tarefa, é isso, né? Ah, não, agora eu entendi a pergunta. Eu não tinha me atentado para essa diferença entre data fim e data limite. Também não tinha, na última conversa, não tinha essas duas datas, não, Giovanni. Eu acho que pode ficar confuso, não sei o que você tinha pensado. O que eu tinha pensado era... Vou só dar uma última acrescentada aqui, que eu estou trazendo isso justamente pela possibilidade de, com as duas... né, não sei se fica confuso, mas com as duas datas a gente tem a possibilidade de bater prazo e quando de fato foi entregue. Então, me traz novas possibilidades de, por exemplo, saber tarefas que foram entregues com atraso ou tarefas que foram entregues dentro do prazo, né? Então, só para a gente levar isso em consideração. Eu acho que é interessante. Talvez a gente pudesse mudar a nomenclatura para data prevista e data entregue. Né? Alguma coisa assim, ficar um pouco mais claro. Eu estou desmutado? Tá me ouvindo? Tá. Então eu já vou fazer isso agora. O que vocês acham? Fica mais fácil a nomenclatura, né? Então, vamos lá. Isso aqui seria a data... Como é que é? Esqueci. Data prevista. Data prevista e data entrega. Maravilha. Entrega, data da entrega. Pode ser data de executado, como tem início e fim, né? Tá. Data executada. Data entregue Entrega é melhor? Pode ser. Mas é de execução, no intervalo. Ah, não. Seria data de execução, mas eu acho que a entrega fica evidente. Eu me metendo aqui, eu acho que faz sentido ter a da execução, não? Que seria essa data entrega. Seria a data entregue, ela seria a data de execução. Deixa eu colocar a execução. O jeito que tava, eu acho que tava... isso. Acho que os campos estão certos, né? Só uma questão de nomenclatura, isso que tá dizendo. Isso aqui é a data prevista que a gente tem para entregar, essa que é a data de execução. E aí, aqui na fórmula, eu vou até ajustar, porque daí tem como ter a opção entregue, eu vou colocar entregue com atraso, com base na data de execução aqui, prevista. Pode falar, Gui. O Gui levantou a mão presencial. Tá. Não, é porque eu acho que também nesse que você vai ajustar na fórmula, daria para colocar quantos dias está atrasado. Para a pessoa ver, porque pode ser que tem várias ações atrasadas, né? Para ela conseguir priorizar. Entendi. No lugar de só falar que está atrasado, coloca quantos dias. Tá, já deixa eu anotar aqui, ó. E aí, galera, já mostrando aqui, ó, que é uma coisa um pouquinho mais avançada, mas dá para fazer. Não sei aonde, calma. Deixa
Acho que é aqui, ó. Aqui, ó, você clica aqui em cima em ver todos os comentários, aí você consegue adicionar um comentário na página. Então, eu já vou adicionar aqui, por exemplo, o que o Gui falou. Seria, no caso, que a gente tem que mexer na fórmula, né? Atualizar fórmula. Que vai ser tempo de atraso e status de entregue com atraso. Pronto. E aí os comentários do Notion servem como um to-do também para ser mexido na tarefa de dados, porque daí eu venho aqui, ó, e consigo dar um solucionado, tá vendo? E aí eu já deixei anotado só para eu saber. Então, é isso. Alguém tem mais alguma colocação sobre isso? Será que não é data de entrega prevista, para ficar bem claro que é exatamente isso? Tá, data de entrega prevista. Acho que quanto mais intuitivo for aí, como vai ter muita gente mexendo. Eu acho que porque tem a data entregue, da data de entrega prevista gera confusão, acho. E fica muito comprido e corta. Na prática, na tabela não vai ficar legível. Melhor deixar só a data prevista. Só a data prevista? Então. A Luísa está sugerindo prazo. O prazo seria aqui na data prevista. Prazo. Ao invés de data prevista fica melhor. Prazo. Pode ser, então. E aí a gente mexe na data de execução, que se a data final for diferente do prazo, vai estar falando aqui, entrega com atraso, né? E, na verdade, até para deixar mais bonito, dá para falar que foi entregue com tantos dias de atraso, né? Para ficar mais fácil de visualizar, acho que fica legal. Alguém levantou a mão aí? Sou eu, eu tenho aquelas dúvidas lá, mas estou esperando terminar esse assunto, na verdade. Posso já fechar. Tá. Então, alguém tem mais alguma dúvida desse assunto para a gente ensinar para o próximo? Pode falar, quem levantou a mão. Eu tenho uma dúvida, mas não sei se é exatamente sobre o que a gente está discutindo agora. Mas é que como a gente está tendo essa visão via cronograma das tarefas, né? A gente vai ter essa visão de cronograma. Eu tenho muita preocupação em controle de produtividade, né? Para a gente conseguir mensurar também os nossos times, ver se está entregando rápido, entregando devagar, enfim. Aí minha dúvida como aqui a gente está numa camada mais alto nível, né? A gente aqui está falando de gestão, algo mais estratégico. Eu imagino que todas as tarefas elencadas aqui vão ficar, por exemplo, comigo como responsável, porque eu sou a líder de uma frente. Ou vai descer, tipo, vocês vão conseguir ter a visão da pessoa lá de dentro do meu time que está com essa tarefa. Dá para ter as duas visões. Sua pergunta é muito boa. Então, por exemplo, trazendo isso daqui que eu já preenchi, ó, como vocês podem ver, a dona dessa ação aqui, responsável, é a Carla Bezerra. Mas quem está o executor aqui do Notion é o Giovanni, tá vendo? Então, a dona da ação é a Carla Bezerra e quem está executando a atividade é o Giovanni. E aí as tarefas aqui também, como você pode ver. Ó. Então, dá para você filtrar, por exemplo, a Carla é responsável por fazer isso funcionar. Então, ela que me liga todo dia e fala, e aí, como é que tá? Aí eu falo, não, tá desse jeito. E aí, se ela quiser cobrar, ela sabe quem cobrar. Então, essa é a ideia, que a pessoa a nível granular do seu time também vai ser possível dar uma ver como ela tá. Porque para mim eu tenho muita preocupação com isso, sabe, de controle de produtividade mesmo, para a gente ver assim no micro como que tá o avanço e aí até gerar relatórios disso. Dá para fazer também relatório no Notion, só não sei como, ainda não mexi nessa parte, mas eu sei que tem como. A gente descobre, quem descobre primeiro fofoca. É isso. Aí eu acho que o Gabriel tinha dúvida também, né? Isso, eu mandei aqui. Acho que a terceira foi. Acho que o que a Babi perguntou já resolveu. Mas eu tenho mais 3. Que é o que significa a página estar pública. Se é pública, pública mesmo, ou se é pública para as pessoas da equipe, né? Isso pressupõe um login, etc. Só por questões de segurança também. 2, como que a gente vai determinar as prioridades, aquela coluna ali de prioridades, se a gente vai determinar aqui em conjunto, se cada equipe determina do seu resultado, enfim. E o 4 é se nos status ali não vale a gente incluir
uma camada de revisão, né? Porque significa que está entregue, mas alguém precisa revisar, outros, né? Enfim, precisa passar para o superior, para quem é responsável por isso. E uma de backlog ou na gaveta, assim, que são coisas que estão previstas, mas que não necessariamente vão ser executadas ali naquele momento, né? Então, de repente, sei lá, são coisas que vale a gente documentar, que são relacionadas a um resultado ou alguma atividade, mas que não necessariamente a gente vai executar porque não tem as condições, porque não é o contexto ideal ainda naquele momento, mas que vale a gente ter o registro aí no quadro. Seriam essas 3 dúvidas. Tá, eu vou responder essa daqui e essa daqui, e aí eu acho que a Carla consegue responder as outras, né? Essa página está pública, é exatamente o que você falou. Se a página está pública, eu consigo acessar sem ter login. Então, só mostrando aqui, ó. Então, aqui no Brasil Participativo, ela é uma página pública. Então, quando eu abro aqui como usuário, aqui eu estou logado, né? Eu consigo ver o site aqui, agora eu estou na página pública. Se eu vier numa guia anônima, abrir uma guia anônima aqui e colar, consigo ver, tá vendo? Só que não consigo acessar o que não é público. Então, por exemplo, aquela página de gestão do projeto eu deixei privada, então eu não consigo acessar aqui da guia anônima. Então, a única diferença de estar publicado, ser um site, né, e não estar publicado é isso. Consigo acessar sem login. Só que, mesmo se essa página de gestão tivesse pública, a pessoa sem login não consegue adicionar item, editar item, mexer, não consegue fazer nada. Tudo que você quiser fazer no Notion, você tem que estar na página de edição lá. Essa página é literalmente um site estático que você só consegue ver as coisas que tem, entendeu? Mas é isso só porque ele colocou como propriedade gerar um site público. Se tiver no teu grupo lá de comunicação e você não quiser que nada fica público, é só não gerar esse site. Por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo na prática. Eu tenho aqui o meu grupo do chatbot, não quero que ele fique público. Mas por padrão eles estão ficando públicos, é isso? Desculpa. Não, padrão não. Quando você cria, se você criar um filho dele, ele vai herdar a configuração. Mas aí quando você cria, só você vem aqui, a configuração do seu filho, né, que você criou a página filho, despublicar. Pronto. Então agora o meu chatbot não está mais publicado. Então aqui, ó, antes que você estava vendo o chatbot aqui, eu vou atualizar. E aí, tá vendo? Sumiu o chatbot. Não está mais aparecendo. Está privado, entendeu? Então, cada um consegue editar o permissão da sua página. Se for uma página mais a nível de gestão, não publique. Se for uma coisa mais que é compartilhar com órgão, alguma coisa assim, pode deixar pública. Mas isso eu vou entrar em detalhe depois no privado com cada time. Que daí a gente vai ver o que é necessário ou não. Tá, e aí sua dúvida foi Cadê? Do backlog. Eu acho super válido, eu vou até adicionar isso. Já, enquanto a Carla responde suas 2 dúvidas, pode ser? Gi, só uma coisa, eu acho que você já meio que adicionou, porque eu não iniciado o backlog, É porque eu acho que não é um sprint backlog e um backlog, não? Tipo, coisa que eu tenho que... Tem uma sugestão da Luísa também, que é um pouco diferente, que é suspenso ou bloqueado. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, só Giovanni. Pode falar, cara. Eu vou começar aqui de baixo, então. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, nessa semana que a gente vai fazer o preenchimento, né, então a gente agora, não sei se vai dar tempo, vai fazer o exercício de preencher, e vão surgir várias outras sugestões, acrescenta isso, acrescenta tal coisa, acrescenta essa tag. Então, por exemplo, essas sugestões eu acho que coloca lá no canal e a gente avalia depois qual que é o melhor e que outro conjunto de coisas a gente acha que talvez precisam ser incluídos. Eu acho que backlog não é uma coisa que se aplica para planejamento, porque você está no planejamento é para ser entregue. Né? Backlog, ele é tipo, ele entraria em outra coisa, que é ideias de melhorias e tal, isso não está no planejamento, tudo que está no planejamento tem data para ser entregue. Né? Tem prioridade, pode ter prioridade alta, baixa, mas ele tem que ser entregue, ele não está no backlog, então, enfim. Mas espera, se for entrar coisas no meio do caminho, vai entrar nesse mesmo quadro, até para a gente ter a visão tudo ao mesmo tempo, não é essa a intenção? Tipo... Sim, coisas novas, mas elas têm que entrar, elas são sempre ajustes e pactuações no planejamento, a gente pode ter mudanças, mas são mudanças seguintes, a gente ia entregar
conferência, plano, maçã, banana e laranja. Agora a gente vai entregar só maçã e uva, tudo bem. A gente muda. A banana e a laranja, elas saem do planejamento. Elas podem, a gente pode até ter uma área de backlog, mas não é no cronograma de entregas. Tudo que está no cronograma tem que ser entregue, entendeu? Não tá, backlog é uma coisa que fica para outro momento. Então, acho que a gente pode pensar essa área, uma área de ideias, um quadro de coisas para serem desenvolvidas posteriormente, mas tudo o que está aqui é o que a gente planejou e que a gente disse que vai entregar. Se a gente decidir em algum momento que não tem como priorizar tal coisa, ele vai sair do planejamento. Acho que tem essa questão, assim. Mas eu acho que, assim, podemos ir colocando essas ideias lá no chat e a gente, na semana que vem, a gente dá uma olhada depois de ter usado, depois de ter testado. Isso a gente vai sentir falta de outras coisas. Então, acho que a gente precisa fazer todas as alterações agora, de status. Uma coisa, né? Acho, só voltando agora só a primeira coisa, o que né, sobre a página tá pública. Eu acho que essa é uma decisão que pode tomar. Eu acho que tem algumas utilidades, né? Como o Giovanni falou. Muitos projetos, Gabriel, não sei se você já viu, por exemplo, quando você entra em projetos de código e tal, eles deixam públicos, por exemplo, a área de Notion deles, né, tipo de gestão de projetos. Se tem um Slack, por exemplo, eles deixam público, que daí outras pessoas podem acessar e conhecer um pouco como está estruturado o projeto. Isso também, eventualmente, é feito, por exemplo, pelo GitLab. Hoje eu acho que, de alguma forma, a gente faz isso, apresenta, né, o projeto e tal, de alguma forma. Ali você tem como colocar as pessoas saberem quem é a equipe, pode ser útil na nossa relação com os órgãos, mas pode dar alguns problemas, tipo a gente sem querer colocar de forma pública coisas que deveriam ser privadas. Então, eu acho que também é uma coisa para a gente ir olhando, mexendo, e a gente discutir depois de conjunto também. Acho que são boas perguntas que acho que você pode também colocar lá, né? Tipo, o que deve ser público e o que não. E a gente pode chegar à conclusão que nada seja público, tudo bem, mas eu acho que tem algumas vantagens. Assim. Como vamos determinar as prioridades? Eu fiquei pensando muito quando a Babi colocou esse negócio da definição, a regra de prioridade, que eu acho que a gente nunca fez essa regra, também acho que é uma coisa que a gente pode pactuar também. Nossa, gente, faz somzinho, desculpa, pensei que é só o coração. Eu acho que eu vou tentar pensar em alguma coisa e eu acho que pode ser uma coisa que a gente discuta até na oficina de quinta, em que a gente vai discutir a consolidação, né, do nosso cardápio, do nosso catálogo de serviços. A gente ali já vai fazer algumas priorizações. Eu fiquei pensando um pouco nas regras de prioridade, como é que a gente mescla, digamos, as demandas políticas, então tem que ter uma regra que contemple isso, com as demandas mais do roadmap, que a gente sabe, por exemplo, que tal coisa é crucial, né? Então, eu acho que vou tentar bolar uma proposta para a gente discutir junto também, em termos de regra. E alguma coisa que funcione também para diferentes áreas, né? Pode ser que as demandas de regras de comunicação, de prioridade de comunicação, sejam diferentes do desenvolvimento, né? Então, também. Suplentes nos responsáveis, eu, a princípio, não colocaria, porque eu acho que isso gera confusão no quadro, porque já é um quadro complexo, que a gente precisa ter claramente uma pessoa para cobrar e acompanhar. Se eu coloco 2 pessoas responsáveis, eu caio nessa coisa de que um fala que não é com ele, outro fala que não é com ele. Então, eu colocaria um, e daí, tipo, é isso, quando você vai ver no caso a caso, a pessoa vai dizer, não, né, digamos, a pessoa responsável pode delegar, mas ela continua sendo responsável. Eu não sei, a gente pode avaliar, se a gente achar que é muito central ter um segundo nome, eu acho que em alguns casos a gente pode avaliar, mas acho que isso não pode ser a regra tem que ser priorizar ter só uma pessoa responsável. Né? E até porque a gente tem níveis de abstração diferentes, né? Eu posso sim ter o responsável por resultado. No nosso planejamento da SNPS, a gente responde sim por resultado, depois tem o responsável por ação, responsável por atividade, já são muitos níveis. Se eu coloco 2 pessoas para cada um desses níveis, eu gero uma complexidade que eu perco a capacidade de monitorar. É isso. Posso editar aqui, então? Um responsável só? Uhum.
Vou limitar aqui então, hein? Ó. Eu não sei, eu estou colocando aqui para as pessoas, mas... Mas não, eu concordo com vocês. Eu só fico pensando assim, pela rotatividade da equipe e tal. Não sei. Eu tendo a concordar que o ideal seria a gente determinar lógico, para mim isso, mas na prática, mais pensando de tipo, tá, no dia a dia, se não tiver essa pessoa, a quem que eu recorro, sabe? Ter essa informação de um jeito relativamente fácil, sabe? Mas não sei, eu acho que a ideia de seguir o caminho da própria equipe da pessoa é o mais correto também, né? Então, não sei se tem uma fórmula certa aí. É que só dá para colocar uma pessoa, mas pode alterá-la depois. Então, digamos que por enquanto é a Dalva nessa tarefa aqui, mas depois a Dalva foi mexer outra coisa, alguém tem que ficar responsável por ela. Eu troco ela aqui, entendeu? Pode ser isso também, não sei. Aí, se a Carla tiver alguma coisa. Por exemplo, igual esse daqui que é o real. A Carla é a dona da ação, mesmo que não seja ela que está executando, mas ela que cobra, e se alguém tiver alguma coisa sobre isso, vai falar diretamente com ela. E aí ela sabe todo mundo que está trabalhando na ação dela, entendeu? Mesmo que não seja ela que trabalha, ela que tem que ir lá cobrar todo dia. E sempre que tem reunião, alguma coisa, marca com ela. Então já sei exatamente quem fala. Eu que estou fazendo essa atividade, falando em nível mais baixo, né? Sei quem eu preciso prestar conta e quem vai ser o meu líder, assim, para aprovar as coisas que eu estou fazendo. Eu acho que isso ajuda também na visão de, tipo, ter um responsável, porque se tivessem dois, de repente eu falo uma coisa com a Carla, depois eu falo com outra pessoa, e aí a Carla não sabia, e aí eu acho que essa de uma pessoa só também fica legal. Tá, maravilha. Alguém tem mais alguma dúvida? Lembrando que coisas de adicionar assim, a gente manda lá no canal e conversa no final depois. E aí a gente vai adicionando com o tempo. Então, como já faltam 40 minutos só, eu acredito que não vai dar tempo da gente adicionar tudo lá, mas eu não queria sair daqui sem vocês se juntarem em grupos e mexerem, porque eu acredito que parece muito simples ir lá, adicionar uma página, editar, só que se não praticar agora, vai para o almoço, vai conversar, sai do almoço, vai fazer outra coisa, e o Notion vai ficar lá perdido, amanhã, quando for mexer no outro workshop, já vai ter esquecido tudo, e aí pode gerar confusão. Então, eu queria deixar hoje, esse tempo agora, pelo menos daqui para o final, vocês mexerem nos grupinhos aqui de baixo, cada um com o seu resultado, e aí eu vou passando de grupo em grupo, se alguém tiver dúvida, ou o próprio grupo se ajuda ali, né, alguém que já entende um pouco mais, e vai cadastrando essas atividades aqui, que foi o que a gente planejou. Então, por exemplo, do resultado 1, eu tenho essas ações aqui, e cada ação tem esse resultado, tem a atividade, né? Então, o que eu queria de vocês é que vocês criassem essas atividades lá no Notion, e aí eu vou passar tirando dúvida de vocês. Então, eu já cadastrei os resultados, e agora eu tenho que cadastrar as atividades. Eu já cadastrei os resultados e as ações, né? E as ações, eu cadastrei com base nesse Miro, que tem a data do calendário. Então, todas as ações, a data limite é a data final do trimestre. Então, todas essas ações aqui, a data limite é 31 de maio. Todas as ações, 31 de agosto. Todas as ações, 31 de dezembro. Cadê esse Miro? Vou mandar agora os dois links para vocês. Então, vamos lá. Link do Miro. Aqui. Tá, Telegram é melhor? Eu vou mandar aqui no Telegram, então. Ó. Miro. A gente tinha conversado só, eu priorizaria, gente, que vocês olhassem o Figma, porque as datas do Miro já estão todas lançadas, né, Giovana? Porque, isso. Enfim, foi uma questão de isso, como a gente tem múltiplas ferramentas, mas então tudo que tem, em tese, tem algumas diferencinhas, que daí tem algumas inconsistências, daí acho que também faz parte do trabalho de vocês dar essa validada, se tiver alguma inconsistência, mas em tese o Figma está um pouco... tem um detalhamento maior das atividades, enquanto o Miro só tem um nível de ação. Então é melhor vocês olharem o Figma. Assim. Tudo que está no Miro eu já lancei. Então o Miro eu mandei para vocês mais para caso alguém tenha alguma dúvida. O que está no Figma, eu não lancei ainda, que são as atividades que eu quero que vocês lancem hoje para praticar. Vou parar então, aqui. Como é que vai funcionar? Vocês lembram o resultado que vocês faziam parte lá no dia da Dalva, né? Entendeu? Eu queria que cada um juntasse o seu resultado de novo e começasse a Bárbara já até foi, ó. E começasse a adicionar as atividades que estão lá no Figma. E aí, qualquer dúvida, eu vou aparecendo nas salinhas, mas se for uma coisa muito importante, manda no chat, que daí talvez chegue para mim, ou me manda no Telegram lá.